Duas empresas do Paraná foram condenadas recentemente por assédio eleitoral. Em ambos os casos, a La Cooperativa Agroindustrial de Medianeira e a empresa de eletrodomésticos Britânia de Curitiba assediaram seus funcionários nas campanhas para o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, hoje ex-presidente da República. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Miriam Gonçalves, que é advogada e diretora-geral do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o IDECLATRA. Doutora Miriam Gonçalves, prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Muito obrigada por me receber. Só para dizer para vocês, eu estou numa livraria maravilhosa que nos cedeu espaço, a Zácara, aqui em Perdiz. Aliás, imperdível a livraria. Doutora Miriam Gonçalves, esta notícia que veio essa semana aí com esta condenação dessas duas empresas joga luz a um problema que era já questionado e denunciado, que é a questão do assédio moral em empresas a funcionários. Queria lhe ouvir sobre esta condenação especificamente dessas duas empresas e que sirva de exemplo, né? Na verdade, eu quero dizer o seguinte, as decisões foram muito importantes. A trabalhadora que saiu, que foi demitida, na verdade, da Britânia, teve uma indenização, é muito importante. Também a Cooperativa LAR, que é uma das maiores do Paraná, também teve uma indenização de R$500 mil. Agora, primeiro lugar, a indenização, ela não é razoável em relação ao valor que isso representa para uma cooperativa. Uma cooperativa do tamanho da LAR, esses R$500 mil não fazem exatamente uma pressão. Faria se fosse, por exemplo, quanto o seu diretor-geral, o senhor Irineu, que fez a campanha pessoalmente em rádios e ameaçando os trabalhadores, na verdade falando dos problemas econômicos e tal, que aconteceriam se o Bolsonaro não fosse eleito. Então, assim, é importante, muito importante, o Ministério Público do Trabalho agiu com prontidão, foi ótimo. Agora, eles estão acostumados, né? Essas empresas que têm esse comportamento, elas se repetem. E, Miriam, nós estamos falando de dois processos diferentes, né? Um de ação civil pública, que é o caso da cooperativa, exato, e um caso de ação individual, que é o caso da funcionária demitida na Britânia. Dada essa diferença, qual que é a importância de ter esses dois processos com essa qualidade, um de ação civil pública e o outro de individual, para que isso também possa ocorrer, isso vira exemplo para outros casos, porque a gente sabe que isso aconteceu de outras formas, em outras localidades do território brasileiro. Queria ouvi-la sobre essa diferença e o que pode juridicamente influenciar em outros processos. Veja, a individual, ela tem uma importância grande, porque até então sempre foi muito difícil provar e muito difícil fazer com que um juiz decidisse sem falar, não, mas não foi pressão, foi uma conversa, você tem direito a essa conversa. Então, essa decisão especial, reconhecendo que essa trabalhadora foi realmente ameaçada, né, sem colocar todas as palavras, se o Bolsonaro perder, você está demitida, ela tem uma importância muito grande. É como qualquer ação de danos morais, que é muito difícil de provar e quando é reconhecida é uma beleza. A ação coletiva, né, a ação por danos coletivos, ela também é muito emblemática, porque ela pega as empresas como um todo, não é só aquele caso pontual, porque, por exemplo, no caso da LAR, era feito pelo rádio, era pelo rádio, sabe?
porque o Brasil, a economia vai piorar, serão demitidos e tal. E a gente está falando aí de uma população de empregados, até vou pegar o número correto aqui para te dizer, 24 mil trabalhadores, né? E mais 12 mil associados. Então, imagine a amplitude que é isso. Nós tivemos mais casos, né? Nós tivemos o caso do Condor, enfim, nós tivemos que se repetiu, né? Aconteceu em 2018 e se repetiu esse ano, né? Enfim. Inclusive, uma famosa loja de departamento que tem sua sede em Santa Catarina também, e depois se expandiu para o Brasil, também praticou isso. Tem denúncias de trabalhadores, assembleias, né, Muito, Miriam? muito. O periquito lá, né? Então, é uma coisa terrível isso. E o mais interessante que eu queria falar para vocês, Cosmo e Ana, que quando a gente fala em abuso do poder econômico, as pessoas normalmente atribuem ao seguinte: o candidato recebeu muito dinheiro. Não, não é isso. Além disso, o abuso do poder econômico é um empregador que é proprietário do seu negócio, você imagine uma cooperativa desse tamanho, que se impõe para trabalhadores. Ele usa do seu poder econômico para ameaçar pessoas que vivem do seu trabalho de que vai piorar a economia, subentende-se que vai reduzir o número de empregos. Então, esse uso das pessoas como sua propriedade e uso do seu poder econômico é o que também a gente trata de abuso do poder econômico. É uma coação. E o que chama a atenção, doutora Miriana, me permita, no Com caso certeza. desta funcionária da Britânia, ela nem estava em horário de trabalho. Ela usou uma rede social, nem em horário de trabalho. E depois, uma semana depois, ela foi demitida por justa causa. Olha a que ponto chegamos, doutora. Eu vou lhe fazer até o contraponto. Olha que ponto chegamos que juízes, inclusive juízes, procuradores, que estavam trabalhando na Lava Jato e se deram ao desplante de fazer a mesma manifestação. Quer dizer, que o juiz jamais poderia, porque juiz é juiz, não importa se ele está dentro do fórum ou não, ele continua sendo juiz. A trabalhadora da Britânia, ela é trabalhadora da Britânia enquanto ela está lá dentro. Fora ela, enfim, eles fizeram. Nós tivemos vários casos no país inteiro. Esse caso, sim, era para ter uma correição, era para ter aí uma punição. Então, são dois pesos, enfim. Portanto, essa decisão ela é muito simbólica, muito importante. Mas ela ainda cabe recurso, lamentavelmente. Exato, ainda não chegou ao fim de todo o processo, mas é muito significativo, como você mesma disse. E aí a minha pergunta é, como a gente já viu exemplos, o Cosmo mesmo trouxe outros exemplos de denúncia, há como fazer a denúncia agora posterior? É uma pergunta de leiga, juridicamente mesmo. Claro há que como fazer? Não. Sim, há como fazer, deve ser feita. O normal é que a gente faça durante o período eleitoral, até porque para se configurar mais a justiça, principalmente a eleitoral, tende a atuar no período da eleição. Agora, coação, danos morais, isso em qualquer momento. Só que agora ela vai ser uma ação individual e não mais uma ação coletiva. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu quero lhe ouvir a respeito e que a senhora possa falar aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual um pouco mais sobre o Instituto Declatra aí, porque muita gente não conhece, a gente sabe que é organização da sociedade civil. Fala para a gente um pouco mais do Instituto. Olha, o Instituto nasceu do Escritório de Defesa da Classe Trabalhadora, por isso Declatra. E a gente tem esse lado,
que é do Instituto, que trabalha com outros projetos. Inclusive, eu quero contar aqui para vocês em primeira mão, a gente vai fazer um Museu da Democracia em Curitiba, um prédio de 4.000 metros quadrados, ao lado da Universidade Federal. Já está acertado a cessão do prédio para a Prefeitura, os Correios, Art Deco, maravilhoso. E a gente deve ter lançamento da pedra fundamental, eu acredito que em abril do ano que vem. Então, nós vamos trabalhar a democracia e nas suas contradições, não é o conhecimento disso ou daquilo, mas, como eu digo sempre, a gente quer conquistar as pessoas para a democracia e conversar com os diversos pensamentos. Nesse momento, a gente está completamente nesse trabalho hercúleo. Aí tivemos apoios fantásticos agora, né? Inclusive da professora Marilena Chauí, com quem estivemos ontem, e foi assim, nos deixou com o coração acalentado. Eu queria aproveitar, sua conexão deu uma breve falhada, mas a gente te compreendeu perfeitamente. Mas eu queria aproveitar esses minutos finais da nossa conversa assim, na verdade, esse candidato que foi o que teve a campanha realizada dentro das empresas, a coerção que é Jair Bolsonaro, né, o então candidato das eleições o ano passado, está sofrendo diversos processos, né? Há pessoas que podem pensar, bom, mas esse processo referente a questões trabalhistas dentro da empresa não vão impactar diretamente nele juridicamente, né? Queria ouvir a senhora sobre isso, mas na imagem e também no entendimento de como era feita a campanha dele, nisso tem algum aspecto que pega o então candidato? Veja, esses processos certamente não impactarão. Eu não sou da área de comunicação nem de pesquisa, então, assim, eu fico na esperança de que realmente tenha esse impacto. Até porque a gente não está falando de um candidato, de qualquer candidato. Se uma empresa também tivesse feito isso com o candidato Lula, também está incorreto. A gente não está mais na era da dona de casa que fazia a colinha para a empregada doméstica. Isso tem que mudar, né? Mas, assim, a gente tem coisas também tão graves contra o Bolsonaro, como a questão das joias, né? Esse problema com a milícia, a denúncia do ex-ajudante de ordem, o Cid. Então, a gente tem coisas muito graves. Eu acho que isso vai junto, mas pega muito mais, eu acredito, nessas empresas que demonstraram aí, primeiro, uma falta absoluta de análise, né? E a segunda, uma coisa que não é nem do século passado, né? Uma atuação que não se pode admitir mais. Com certeza. Conversamos com Míria Gonçalves, advogada, diretora-geral do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o IDECLATRA, e que foi vice-prefeita de Curitiba. Míria, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco e de trazer esses detalhes desses processos e a gente acompanhar mais de perto como a justiça está atuando sobre eles. Olha, eu agradeço muito, Ana, muito obrigada, Cosmo. E você fiquem de olho no Museu da Democracia de Curitiba, que vai ser muito legal. Muito obrigada. Abraço. Abraço.